Quantas formas existem para fazer alguém sentir-se invisível e, paradoxalmente, um alvo sob um holofote implacável? Ayana Adebayo, com os seus 16 anos recém-feitos e uma bolsa de estudos que lhe abria as portas da Waukegan Academy, uma fortaleza de tradição e privilégio aninhada nos campos verdejantes do Oxfordshire, sentia que estava a descobrir um novo e doloroso espectro dessa arte. Os corredores de pedra fria, ecoando com os fantasmas de gerações de elite, pareciam engoli-la. As paredes, adornadas com retratos a óleo de diretores e benfeitores de semblantes severos, todos invariavelmente pálidos e masculinos, não ofereciam espelhos para sua pele escura, para o seu cabelo crespo que ela teimava em usar solto, como uma coroa desafiadora. Waukegan era um universo à parte. Os uniformes, de um azul marinho impecável com o brasão dourado da academia, um carvalho robusto entrelaçado com um livro aberto, pareciam moldados para outros corpos, outras posturas. Nos primeiros dias, Ayana tentava fundir-se com as sombras, caminhar encostada às paredes, falar apenas quando interpelada. Mas a sua simples presença era uma dissonância. Era a única aluna negra bolseira no seu ano, um facto que parecia pairar no ar como um não dito ruidoso. Bianca Ainsworth Finch e o seu séquito de seguidoras eram as primeiras a garantir que Ayana não se esquecesse do seu lugar de outra. Bianca, com os seus cabelos loiros platinados que caíam em ondas perfeitas sobre os ombros, olhos de um azul gélido e um sorriso que raramente alcançava esses mesmos olhos, era a rainha indiscutível daquele microcosmos. Os seus comentários eram como alfinetadas, disfarçadas de curiosidade inocente ou de observações casuais. Oh, querida, esse penteado é exótico. É alguma moda de onde vens? Dito com um levantar de sobrancelha que convidava ao riso cúmplice das suas amigas. Ou ao ver Ayana com um livro de Chinua Achebe, ainda leis essas coisas, tão específico. Ayana aprendera a engolir as respostas, a construir uma fortaleza interior com os tijolos da dignidade e do silêncio. Observava. Registava cada olhar de soslaio, cada risinho abafado, cada condescendência velada. Lucas Davies, um rapaz de feições simpáticas que orbitava o grupo de Bianca, por vezes cruzava o seu olhar com o dela, um brilho fugaz de desconforto ou talvez curiosidade nos seus olhos castanhos antes de desviar a cara, engolido novamente pela dinâmica do grupo. A sala de aula de política e sociedade, com o seu cheiro a livros velhos e cera de soalho, era um dos poucos refúgios. O professor, o Sr. Henderson, um homem de meia-idade com um tweed desalinhado e uma paixão genuína pelo debate, parecia valorizar o pensamento crítico acima de tudo. Numa tarde chuvosa de outono, a discussão recaíra sobre o legado do Império Britânico e as desigualdades sociais persistentes. Bianca, com a sua habitual confiança inabalável, ofereceu uma pérola de sabedoria. Bem, é claro que há desigualdades, mas as pessoas simplesmente não se esforçam o suficiente. Afinal, todos temos as mesmas oportunidades hoje em dia, não é? O passado é passado. Um silêncio constrangedor pairou na sala. O Sr. Henderson coçou a barba, os seus olhos procurando por uma réplica. Ayana sentiu o habitual aperto no estômago, o desejo de se encolher, mas as palavras de Bianca, tão simplistas, tão carregadas de um privilégio cego, picaram algo fundo. Com licença, Bianca. A voz de Ayana soou mais firme do que ela esperava, cortando o silêncio. Todos os olhares se viraram para ela. Acreditar que todos partimos da mesma linha de partida no Reino Unido de hoje é ignorar séculos de história sistêmica. Como disse Akala, o brilhante pensador e rapper britânico, a história não está no passado, está no presente. As estruturas que criaram essas desigualdades ainda ecoam, ainda moldam as oportunidades de forma muito diferente para diferentes pessoas. Bianca ficou boquiaberta, a sua face pálida tingindo-se de um rosa furioso. Nunca ninguém, muito menos a bolseira, a desafiara tão diretamente em público. O Sr. Henderson, por outro lado, tinha um brilho nos olhos. Excelente ponto, Ayana. Akala, de facto. Poderia elaborar sobre como essas estruturas se manifestam hoje? Ayana, ganhando um pouco de confiança, continuou, citando estatísticas, exemplos, a sua argumentação lúcida e apaixonada. Pela primeira vez, o silêncio na sala não era de constrangimento, mas de uma tensão genuína. Lucas Davis olhava para ela com uma expressão indecifrável, uma mistura de surpresa e talvez admiração. Quando o sinal tocou, Bianca saiu apressada, sem uma palavra, as suas seguidoras em seu encalço. Ayana sabia que tinha cruzado uma linha. Tinha deixado de ser invisível. Tornara-se inequivocamente um alvo. A retaliação de Bianca não tardou.
Se antes as suas provocações eram subtis, agora ganhavam uma crueldade mais explícita. O incidente na cantina foi o primeiro grande embate. A cantina de Oakhaven era um espetáculo à parte. Um salão cavernoso com janelas góticas, o barulho de talheres de prata contra porcelana e o burburinho de conversas que Ayanna imaginava serem sobre férias em estâncias de esqui ou a última festa da alta sociedade. Ayanna, com a sua bandeja contendo uma sanduíche modesta e uma maçã, procurava sempre a mesa mais discreta. Naquele dia, enquanto passava pelo grupo de Bianca, sentiu um empurrão acidental. O sumo de laranja que Bianca segurava voou, ensopando à frente da blusa do uniforme de Ayanna. Oh, meu Deus! Desculpa! Exclamou Bianca, sua voz pingando um falso arrependimento. Sou tão desastrada. Mas não te preocupes, querida. Essa mancha nem se vai notar muito nesse tecido. É lavável. O seu grupo riu. A implicação era clara. A qualidade inferior do seu uniforme, a sua condição de bolseira. Ayanna sentiu o calor subir-lhe ao rosto, mas respirou fundo. Olhou para a mancha, depois para Bianca, um pequeno sorriso irônico a bailar nos seus lábios. Não te preocupes, Bianca. A nódoa de sumo sai. Já a diferença entre ter classe e ser simplesmente ordinária, essa é mais difícil de limpar. O sorriso de Bianca vacilou. Por um instante pareceu que ia explodir, mas recompôs-se rapidamente, optando por um desdém altivo. Ayanna, com a dignidade intacta, afastou-se para tentar limpar a blusa na casa de banho, ouvindo os murmúrios e risos atrás de si. Sabia que cada pequena vitória verbal teria um preço. Poucas semanas depois foi anunciado com grande pompa o concurso de oratória dos fundadores de Oakhaven. O tema deste ano, Ecos do Passado, Vozes do Amanhã. O prémio era considerável, não apenas um troféu, mas também o prestígio de ter o discurso publicado no anuário da escola e uma menção especial no dia da formatura. Para Ayanna, cuja paixão secreta era a palavra escrita e falada, a poesia que rabiscava em cadernos escondidos, a ideia acendeu uma faísca. Era uma oportunidade, talvez a única, de usar a sua voz num palco onde não pudesse ser facilmente ignorada ou silenciada. Bianca, claro, anunciou a sua participação com a fanfarra de uma futura vencedora. Este tipo de evento é perfeito para mim, disse ela em voz alta no corredor, garantindo que Ayanna ouvisse. Requer um certo polimento, uma certa tradição. Nem todos os talentos se encaixam no padrão Oakhaven, não é mesmo? O olhar que lançou a Ayanna era carregado de significado. O conflito interno de Ayanna era palpável. O medo da humilhação pública, da exposição, lutava contra um desejo crescente de se afirmar, de mostrar que a sua voz, a sua perspectiva, também pertenciam àquele lugar. Uma noite, enquanto falava ao telefone com a avó, a matriarca sábia que a criara em Brixton, Londres, entre o cheiro a especiarias e as histórias de resiliência, partilhou as suas dúvidas. Minha pequena estrela, a voz quente da avó soou do outro lado da linha. Lembra-te do que sempre te disse. A tua voz é a tua herança e a tua arma. Ninguém a pode tirar de ti, a menos que tu permitas. Se tens algo a dizer, diz. O medo só tem o poder que lhe dás. As palavras da avó ecoaram na mente de Ayanna. No dia seguinte, com o coração a bater descompassado, inscreveu-se no concurso. A preparação foi intensa. Ayanna mergulhou em livros, pesquisou a história de Oakhaven, não a oficial, mas as entrelinhas, as vozes silenciadas. O seu discurso começou a tomar forma, não como um ataque, mas como uma ponte, entre o passado que a escola celebrava e o futuro que ela e outros como ela representavam. Queria falar sobre identidade, sobre a força que reside em abraçar as próprias raízes para poder sonhar com as asas. Escrevia até tarde da noite, as palavras fluindo como um rio represado que finalmente encontrava o seu curso. Lucas Davis, que a observava discretamente na biblioteca, pareceu notar a sua dedicação. Um dia, ao passar pela sua mesa, deixou cair um pequeno papel dobrado. O juiz principal, o professor Armitage, valoriza muito a originalidade e a conexão pessoal com o tema. Só uma dica. E afastou-se antes que Ayanna pudesse agradecer. Um pequeno gesto, mas significou muito. Bianca, por seu lado, não estava inativa. Percebendo a seriedade de Ayanna, decidiu que precisava de uma tática mais suja. Um boato começou a circular online numa página de mexericos anônima da escola. Fontes seguras revelam que a recente redação premiada de AA sobre a poesia pós-colonial foi, na verdade, fortemente inspirada por um ensaio obscuro. Será que o talento é genuíno ou apenas uma boa capacidade de pesquisa e cópia? Shashtokanismo em Oakhaven. Era ela, claro. A insinuação era venenosa. Ayanna sentiu o chão fugir-lhe dos pés.
A acusação de plágio, mesmo infundada, era devastadora. Por um momento, a vontade de desistir foi esmagadora. Quem acreditaria nela contra a popularidade de Bianca? Mas então lembrou-se da avó, do seu próprio texto, das horas de trabalho honesto. Não lhes daria esse prazer. Numa aula de literatura inglesa, alguns dias depois, quando o tema da autenticidade na escrita surgiu, Ayanna pediu a palavra. Sem mencionar o boato, falou com uma eloquência calma sobre a diferença entre inspiração e apropriação, sobre a importância da voz individual e da integridade acadêmica. A sua intervenção foi tão ponderada e inteligente que qualquer dúvida que o boato pudesse ter semeado pareceu dissipar-se no ar, pelo menos para aqueles que tinham ouvidos para ouvir. Bianca fuzilou-a com o olhar. A noite do concurso de oratória dos fundadores chegou fria e estrelada. O grande salão de Oakhaven estava resplandecente, candelabros de cristal refletindo a luz nas paredes revestidas a carvalho escuro. Alunos, professores e alguns pais importantes enchiam as cadeiras de veludo. Na primeira fila, a diretora, Sr. Albright, uma mulher de postura impecável e expressão habitualmente neutra, observava tudo com atenção. Os 3 juízes, incluindo o temido professor Armitage de literatura clássica, estavam posicionados numa mesa lateral. Bianca Ainsworth Finch foi uma das primeiras a apresentar-se. Subiu ao palco com a confiança de quem já se sentia vencedora. Estava deslumbrante num vestido discreto, mas claramente caro. O seu discurso, intitulado A Chama Imortal da Tradição de Oakhaven, era tecnicamente perfeito. A dicção era clara, os gestos ensaiados, o conteúdo uma ode polida aos valores conservadores da instituição, salpicada de citações latinas que soavam impressionantes, mas talvez um pouco vazias. Falou sobre o dever de honrar o legado, de manter os padrões. Recebeu aplausos vigorosos, especialmente do seu círculo de amigos e de alguns professores mais tradicionalistas. Finalmente, chegou a vez de Ayanna. Quando seu nome foi chamado, sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Caminhou até ao palco, as pernas um pouco trêmulas, mas a cabeça erguida. Usava um vestido simples de um azul profundo e um turbante de tecido africano com padrões vibrantes, um presente da avó. Era a sua armadura, o seu estandarte. Parou em frente ao microfone e o silêncio do auditório a pressioná-la. Respirou fundo. Olhou para a audiência, vendo alguns rostos curiosos, outros céticos, e o olhar gelado de Bianca na primeira fila. Ecos do passado, vozes do amanhã, começou ela, a sua voz inicialmente um pouco baixa, quase um sussurro. Mas de que passado falamos? E que vozes ousamos permitir que modelem o nosso amanhã? Gradualmente a sua voz ganhou força, paixão. O seu discurso, intitulado As Raízes que nos dão asas, era uma tapeçaria tecida com a sua história pessoal, a herança dos seus antepassados nigerianos, a sua experiência como jovem negra em Inglaterra e a sua visão para um futuro mais inclusivo. Não atacou Oakhaven, mas desafiou-o. As tradições são importantes, disse ela, a sua voz ressoando pelo salão, mas não podem ser âncoras que nos prendem a um passado exclusivo. Devem ser raízes vivas, que se aprofundam para nos dar a força de alçar voos mais altos, mais diversos. Os ecos do passado não devem ser apenas os dos conquistadores, mas também os dos resilientes, dos que lutaram por um lugar à mesa. As nossas histórias, todas elas, são os alicerces de Oakhaven. Ela falou da beleza da sua cultura, da riqueza que a diversidade traz, da força encontrada na identidade. As suas palavras eram vívidas, as metáforas originais e pungentes. Houve um momento em que, sem nunca mencionar Bianca ou os boatos, falou sobre a tentação de silenciar vozes dissonantes, sobre o medo da diferença. Mas são precisamente essas vozes, afirmou, olhando diretamente para a audiência, as que desafiam, as que questionam, as que trazem novas melodias, que compõem a mais rica sinfonia do amanhã. Quando terminou, um silêncio profundo e palpável encheu o grande salão. Ninguém se mexia. Ayanna sentiu o coração a bater contra as costelas. Teria sido demasiado diferente. Então, um único aplauso soou hesitante. Seguiu-se outro, e de repente o salão explodiu numa ovação estrondosa, genuína, que parecia vir da alma. Lucas Davis estava de pé, a aplaudir com um entusiasmo contagiante. Muitos outros alunos seguiram o seu exemplo. A Sr. Albright, a diretora, tinha uma expressão indecifrável, mas os seus olhos brilhavam. O professor Armitage acenava lentamente com a cabeça, um raro sorriso nos lábios. Bianca Ainsworth Finch estava pálida como cera, os seus lábios comprimidos numa linha fina de fúria e incredulidade.
Os juízes deliberaram por um tempo que pareceu uma eternidade para Ayana. Finalmente, o professor Armitage subiu ao palco. Após cuidadosa consideração, anunciou ele, a sua voz grave enchendo o salão, os juízes decidiram por unanimidade. A vencedora do concurso de oratória dos fundadores de Oakhaven deste ano é a cinta Ayana Adebayo. Um novo tsunami de aplausos varreu o auditório. Ayana sentiu as lágrimas a quererem brotar, mas conteve-as, um misto de alívio, alegria e exaustão a percorrer-lhe o corpo. Subiu ao palco novamente, recebendo o troféu das mãos do professor Armitage. No seu breve agradecimento, a voz embargada pela emoção, mas firme, disse: "Obrigada. Agradeço à minha avó, que me ensinou o poder das palavras e a força das minhas raízes, e dedico este prémio a todos aqueles cujas vozes ainda lutam para ser ouvidas. Que todos nós possamos encontrar as nossas asas." Depois do evento, o ambiente era elétrico. Bianca foi vista a sair apressadamente, discutindo asperamente com as suas amigas mais próximas, que pareciam